Estenda as suas mãos para cá e vamos orar. Deus querido, Deus amado, louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que tens feito por nós, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Graças te damos pelo dia que nos deste hoje, por esta noite de estarmos na tua casa, louvando e exaltando o teu nome. Agora apresentamos o teu servo diante de ti, para que o Senhor use nas tuas mãos com graça, com sabedoria, com revelação dos céus. Eu sei, eu creio que o Senhor já colocou uma mensagem no coração do teu vaso, e agora pedimos, fala com cada um de nós, Senhor. Estamos atentos para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja, é o que pedimos, e crendo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Estamos na casa de Deus, casa onde o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Somos gratos a Deus por mais essa semana que se começa, se inicia, e estamos aqui para juntos ouvir o que Deus quer falar conosco, não é verdade? Após um final de semana onde fomos impactados com a glória de Deus, a gente vive uma expectativa, do que será o culto hoje. Mas eu creio que o mesmo Espírito que operou nesse final de semana está aqui conosco. Opera de diferente forma. Talvez você vai sair daqui com as mensagens que os hinos nessa noite foram faladas ao teu coração. Meu irmão, prossiga. Amém? Abra por bondade a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, irmãos. Uma passagem bem conhecida. Não é pretensão nossa trazer nada diferente do que conhecemos, mas cremos que o Espírito Santo tornará viva essa palavra em nossos corações. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores, em especial pastor Argemiro e Leandro, que nos tem dado essa oportunidade de estarmos aqui também, aos nossos nobres obreiros, aos irmãos que aqui estão. Permita a Deus que o Senhor fale conosco, amém? Queridos, 7, versículo 21 em diante, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, queridos? Se sente glorificando a Deus. Uma palavra muito conhecida, mas a princípio parece uma palavra forte. Mas eu creio que essa igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus. A igreja que vai morar no céu, irmãos, ela ama a palavra de Deus. A igreja que vai morar no céu, ela está sempre pronta a ouvir Deus falar. E nesses dias, mais do que nunca, irmãos, são dias derradeiros da igreja sobre a face da terra, mais do que nunca nós precisamos estar atento a ouvir tudo quanto Deus quer falar. Não há mais tempo de nós escolher o que queremos ouvir, ou o que queremos, o culto que queremos estar, a reunião que queremos estar. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. A advertência do Espírito Santo de Deus para a nossa geração é essa: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque não há mais tempo, irmãos, de nós perdermos tempo, de escolhermos quem ouvirmos falar, quem ouvirmos cantar, o culto que queremos participar. É tempo de buscarmos ao Senhor. O profeta Isaías, já nos seus dias, ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Porque naqueles dias já era difícil, era escasso ouvir a voz de Deus. Deus usava periodicamente, por vezes usava o profeta
naquele tempo, irmãos, e nos nossos dias Deus usa todos que se colocam na sua presença, porque o Espírito Santo de Deus que está na minha vida, também está na sua vida. O Espírito Santo de Deus fala quando você está em casa ouvindo um programa de rádio, ou quando você está em casa meditando na palavra de Deus. Por certo, o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesses dias, despertando-nos, irmãos, para essa realidade, que Jesus vai voltar. Não sabemos o dia e a hora que Ele virá, mas sabemos que Ele vai voltar. E eu creio que essa igreja está aqui se preparando, irmãos, e preparada para entrar nas bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Então, desejamos que nessa noite o Espírito de Deus fale conosco, assim como tem falado o meu coração. Eu fiquei falando com Deus. Deus, pensei em falar em Daniel, pensei em falar nas cartas de Paulo, que eu gosto, mas essa palavra não saía do meu coração. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E eu fiquei pensando, irmãos, que nós tivemos aqui já um período, não sei se foi 1 ou 2 meses, pastor Leandro, só sobre o Sermão da Montanha, 6 meses. Esse capítulo 7 encerra-se o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5. E nós aprendemos que do capítulo 5 em diante, até o capítulo 7, nós aprendemos que aqui Jesus passa esse sermão aos seus discípulos, mostrando, irmãos, os valores do reino de Deus, as características do reino, os princípios, como é a forma, de que forma é os súditos do reino. Porque uma coisa é, irmão, nós estarmos aqui, uma coisa é nós um dia estarmos no céu de glória. Como nós vamos chegar lá? De que forma nós vamos entrar no reino de Deus? Amém? Então, esse capítulo que fizemos leitura, esse versículo que fizemos leitura, é justamente desse Sermão da Montanha que nós estudamos 6 meses. Então, algumas coisas você vai lembrar, possivelmente, você já ouviu falar, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai renovar em nosso entendimento. Amém? Aqui no capítulo 7, versículo 15, estão conectados, irmãos, porque Jesus vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores, pois por seus frutos o conhecereis. Porventura não colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus estava alertando os seus discípulos acerca dos falsos profetas. Infelizmente, irmãos, isso é uma coisa que ocorre desde o princípio. Sempre existiu o falso e o verdadeiro. Sempre, em toda a história da humanidade, sempre existiu o bem e o mal. Sempre existiu o que é bom e o que é ruim. Sempre existiu o falso do verdadeiro. Então Jesus está demonstrando, porque apesar de homens muitas vezes se posicionar como servos de Deus, como instrumentos nas mãos de Deus, muitos seriam falsos. E de que forma? O pastor falava, e a palavra de terça-feira ficou gravada em nosso coração, acerca de nós precisamos buscar os melhores dons, pois os dons espirituais estão à disposição da igreja. Quem teve terça foi impactado com a mensagem da parte de Deus para a nossa vida. Então, irmão, Jesus está dizendo assim: olha, vocês querem saber quais são os profetas fraudulentos? É só você olhar para os frutos. É só para você olhar para aquilo que eles fazem. E hoje nós estamos vendo, irmãos, isso é bem fácil nós olharmos isso. Esses dias eu olhava um vídeo e não sei se o pastor mandou para alguém, mas ele no carro, bebendo cerveja, dizendo assim: eu vou pregar em tal lugar e aqui tem. Zoando, brincando com as coisas de Deus. Homens que muitas vezes falam de Deus, mas o seu coração está totalmente longe da presença de Deus. Pelos frutos.
nós conheceremos. Então Jesus está demonstrando: acautelai-vos desses falsos mestres. E aí Jesus vai falar da árvore boa que produz frutos bons, a árvore má não produz frutos bons, mas frutos maus. Enfim, aí chegamos, irmãos, nesse versículo que o Senhor me quietou: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo. Eu fiquei pensando, presbítero irmão Euclides, tem umas palavras que sempre a gente usa, e eu sei que você já ouviu falar, e nós pregamos, quando pregamos em culto evangelístico, porque a gente prega e crê no que falamos. E uma delas é Marcos 16:15, que nós pregamos, que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será simples. É crer e será salvo, batizado e será salvo. Glória a Deus. É o suficiente. Irmãos, para a salvação é muito mais importante nós aprendermos e nós mergulharmos na palavra de Deus. Porque se eu chegar aqui hoje e disser para os irmãos: irmão, levante a mão e digam Jesus, eu te amo. Todos vão dizer: Jesus, eu te amo. Se eu disser para você: diga para Jesus a melhor expressão, os irmãos vão falar porque eu estou falando. Falar, irmãos, é fácil. É isso que Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Porque tem muitos que dizem Senhor, Senhor. Mas estamos salvos? Estamos realmente salvos? Eu não posso dizer se você é salvo, você não pode dizer se eu sou salvo, mas uma coisa é interessante e importante nós entendermos: se estamos aqui, nós precisamos estar preparados, levarmos a nossa vida cristã a sério, porque nós temos um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que contempla a nossa vida. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele penetra a nossa alma, penetra o nosso espírito. Ele sabe qual a intenção do nosso coração. Deus sabe perfeitamente. É por isso que Ele está dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Porque Ele sabe perfeitamente, irmãos, como você chegou aqui. Jesus sabe perfeitamente como é o nosso andar, como é que é o nosso caminhar, qual é o nosso pensar, quais são as nossas atitudes. E aí eu fico pensando no capítulo 16, versículo 13 de Atos dos Apóstolos. Foi simples: aquele homem carcereiro que tirou a espada e quis se cravar ali porque a prisão se abriram, houve um terremoto, e ele disse: eu vou me suicidar. E Paulo disse: não faça isso contra a tua vida. Ele disse: o que eu posso fazer para ser salvo? É simples: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. É simples. Nós temos a salvação por coisas simples: é crer, irmãos, é confessar. Mas aqui Jesus está dizendo que é muito mais que isso. Jesus está nos colocando, irmãos, na obrigação de não falarmos só com os lábios, não falarmos só com a boca, porque Ele só não conhece o que falamos, Deus conhece o nosso interior, o que está dentro de nós. Então Jesus vai dizer: nem todo o que me diz. Ele não diz assim: nem todo o que diz ao Pai, nem todo o que fala ao Pai. Ele vai dizer: nem todo o que me diz. Porque Ele era Deus também. Nem todo o que me diz Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo o que me diz Senhor. Parece tão fácil. Não, irmão, aceite Jesus como teu Salvador, confesse a Ele como teu Salvador e pronto, está salvo, está liberto. Glória a Deus, que nós cremos assim. Mas a salvação, o processo da salvação é algo mais profundo. É algo que Deus precisa trabalhar em nós. Que nós precisamos entender por que confessamos Jesus como nosso Salvador. Não adianta falarmos Senhor, Senhor, mas as nossas atitudes lá fora não condiz com o que nós pregamos aqui dentro.
Se Ele é Senhor, a minha vida deve estar inclinada, os meus desejos, as minhas intenções, os meus propósitos, as minhas razões devem estar inclinadas a fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Tem uma palavra também, irmãos, que eu achei interessante lá em Romanos. Abra comigo sua Bíblia, em Romanos capítulo 10. E eu li assim, mas eu disse: Jesus, eu ainda vou estudar essa palavra aqui, porque é muito importante, só vou poder passar aqui. Porque às vezes parece tão fácil, né, irmãos? Olha, porque todo, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. É por isso que em alguns lugares, irmãos, está tão fácil servir a Deus. Mas nós não podemos, irmão, você já viveu essa experiência de você abrir na internet, você quer um produto, e esse produto é caro. Aí você vê um igual, e a propaganda, ele diz que ele é igual, que ele faz tudo o que o original faz, e tem as mesmas funções. E assim é o evangelho que se prega. Aqui se fala de Deus, aqui se fala de Jesus, aqui se adora Jesus. Aqui todo mundo também vai para o céu. Glória a Deus por isso. Mas será que é simplesmente assim? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, invoque o nome do Senhor. Você vai ser salvo. Aqui nós precisamos olhar o contexto. Paulo está com veemência, com ardor, chamando esses cristãos judeus, irmãos, a deixar as práticas do judaísmo, a deixar o ritualismo, o formalismo, a deixar-se, voltar-se realmente para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se nós tivéssemos tempo de falar sobre esse capítulo 10, nós poderíamos ver que Paulo, irmãos, ele está falando desses crentes que amam mais a justiça terrena do que a justiça de Deus. Ele está procurando mostrar àqueles cristãos que estavam deixando o princípio, ou seja, deixando a graça de Deus, dando menos valor para a obra de Cristo, para a redenção, pelo preço pago por o Senhor Jesus, e voltando simplesmente aos seus rituais novamente de culto. Aí Deus falou ao meu coração uma coisa tão forte, ao meu coração, irmãos, que eu quero transmitir aos amados irmãos. Irmãos, esse foi um grande problema do povo de Israel. Esse foi um grande problema do povo de Deus, povo escolhido. Toda vez, queridos, preste atenção, toda vez que o povo de Deus se afastava de Deus, perdia a comunhão com Deus, eles ficavam somente no que era aparente, somente na formalidade, somente no ritualismo. Toda vez que eles se afastavam de Deus, eles ficavam somente no formalismo. O que Deus falou ao meu coração através disso? Irmãos, eles faziam culto porque eles sabiam fazer culto. Os levitas cantavam porque eles sabiam cantar. O sacerdote oferecia oferta porque eles sabiam fazer oferta. Mas o coração deles estava longe. O coração deles estava distante. Aí você vai ver o Espírito Santo exclamar num dos profetas menores, não me lembro se não é Joel, que o Senhor vai dizer assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Aplicai os vossos corações em vossos caminhos. Porque era tão fácil, eles sabiam fazer o culto. Eles sabiam adorar a Deus. Eles sabiam cantar a Deus, mas o seu coração estava tão distante de Deus. Viviam uma formalidade, um ritualismo. Viviam, irmãos, somente um cerimonial.
E Deus, que sondava o coração, dizia para eles: vinde a mim. O meu povo me fez duas maldades, deixou a mim um manancial de águas vivas e tomou para si cisternas rotas que não abstêm águas. Quanto nós vimos Deus clamar e sussurrar, dizendo para Israel, para que Israel deixasse, voltasse novamente para Ele. E assim, irmão, nós precisamos entender e compreender a vontade de Deus. Jesus disse: nem todo. Mas, irmão, invocar o nome do Senhor, estar com o nosso nome no rol de membro não é o suficiente. É bom, faz parte. Mas aonde está o nosso coração? Quando nós adoramos a Ele. Aonde está o nosso coração quando nós nos inclinamos a adorar a Ele? Às vezes nós viemos na igreja por obrigação. Às vezes nós viemos à igreja para cumprir a agenda. Às vezes nós viemos à igreja, eu venho na igreja para que ninguém diga que eu estou desviado. Ei, nosso propósito não deve ser esse. Nosso propósito é estar na igreja, na casa de Deus, é inclinar o nosso coração diante dEle, que é soberano, que é eterno, e que sonda os nossos corações, e que sabe a intenção da nossa alma. Nós não podemos estar enganados nesse tempo, não há tempo para nos enganarmos. Nós fizemos um culto tão lindo, nós cantamos tão bem, nós pregamos tão bem, nós sabemos a liturgia. Mas onde está o nosso coração? Aonde está a nossa alma? Nós estamos apressados que termine o culto. Nós estamos ansiosos para ir para casa. Porque o nosso prazer não é mais estar na presença de Deus. Diferente de Davi, que disse: Senhor, eu te peço uma coisa, e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor e aprender no seu santo templo. É por isso que quando Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, é porque Ele estava dizendo: eu conheço o coração. Eu conheço a intenção de cada coração, de cada vida. Eu conheço cada um dos meus filhos. Nós sempre falamos que o Deus que nós servimos conhece as estrelas e a chama pelo nome. Imagine nós, queridos. Imagine nós. Nós não podemos, e Deus falava forte no meu coração, nós não podemos nos conformar. Por isso que Paulo vai escrever no capítulo 2 de Romanos: não vos conformeis. Nós não podemos nos conformar. Porque se nós nos conformarmos em então somente estarmos aqui porque nós sabemos fazer. Tem coisas, irmãos, que já não nos custa mais nenhum tipo de esforço, porque nós sabemos fazer. Nós somos organizados, uma igreja organizada. Nós somos uma igreja que temos dons, talentos, músicos, temos cantores, temos pregadores. Nós sabemos fazer um congresso, nós sabemos fazer um culto ao ar livre, nós sabemos fazer um culto de evangelismo, nós sabemos. Nós nos criamos, irmãos, nesse ambiente. O que nós não podemos cair é no formalismo, no conformismo, de entrarmos na igreja e entrarmos do mesmo jeito e sairmos do mesmo jeito. Entrarmos na igreja sem ouvirmos Deus falar e sairmos da igreja sem ouvirmos Deus falar conosco. Nossa motivação deve ser essa: eu vou na tua casa, Senhor, porque eu quero ouvir o teu Espírito bradar no nosso meio. Eu vou na tua casa, Senhor, porque eu quero ver o teu Espírito operar em nosso meio. Senhor, eu quero ir na tua casa, porque eu quero derramar o meu coração na tua presença. Porque se não for essa motivação, querido,
nós vamos entrar, irmãos, como o povo de Israel, no formalismo, na formalidade, no ritualismo. Glória a Deus, irmãos, que nós vimos a sarça arder esse final de semana. Nós vimos o santuário arder em chamas, porque nós temos uma igreja que ama a palavra de Deus, que deseja a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Mas, irmãos, a advertência do Espírito Santo para nós é essa: que nós não venhamos, irmãos, adorar a Deus somente com os nossos lábios, com a nossa boca. Nós não somos papagaio, irmãos, para chegarmos aqui alguém precisar dizer: levanta a mão e dá um glória, glória. Levanta a mão e dá um aleluia, aleluia. O crente já tem que sair de casa com a disposição de dizer: Senhor, eu vou para te adorar, Senhor. Eu vou te dar o melhor, Senhor. Senão a gente acostuma: ei, cutuca o teu irmão, dá um tapa no teu irmão. Nós acostumamos com isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o que eu faço, irmão Pedro? Aqui está a resposta: mas aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Pai. Escute, não é a minha vontade, não é a nossa vontade. Nós precisamos aprender mais do que nunca, que quando nós confessamos a Jesus, aqui está a diferença. Uma coisa é falar da boca para fora, outra coisa é nós realmente confessarmos Jesus como o único, suficiente Salvador. Nós estamos dizendo: Jesus, a partir de agora, a vida que eu vivo, já não vivo mais eu. Tu é o Senhor da minha vida. Senhor, agora eu não tomo mais as decisões, eu vou esperar para que o Senhor me dê as decisões. Senhor, o meu caminho já não sou mais eu que vou comandar, não sou mais eu que vou estabelecer. O meu caminho é o Senhor, é o teu caminho. Por isso que Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e vá em frente. Siga adiante. Não. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, derrubando os espinhos. O que mais? Jesus vai na frente, nós vamos atrás. Jesus vai na frente, nós vamos atrás. Jesus vai na frente. Ele é o capitão, Ele é o general de guerra, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o grande eu sou. Ele vai na frente, nós vamos atrás. Ele vai marchando, abrindo o caminho, nós vamos atrás. Ei, quem quiser vir após mim, siga-me. É seguir a Jesus, é fazer a vontade do Pai. E não é fácil fazer a vontade de Deus, irmãos. Não é fácil. Porque Jesus pede umas coisas para a gente tão difícil, que confrontam, irmãos, a nossa natureza humana, que confrontam a nossa natureza carnal, mas é Deus que pede. É Deus que pede. Né? Então, se nós queremos entrar no reino dos céus, é preciso fazer a vontade do Pai. E às vezes fazer a vontade do Pai requer, irmãos, muita coisa de nós. Requer nós deixar nossas razões lá enterradas. Porque se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer, irmãos, é mexer com a nossa razão. É mexer, irmãos, com a nossa natureza carnal. O inimigo sabe.
Às vezes a gente parece um crente bem manso, né? A gente é pacífico, sorridente, mas toca no nosso calo. Renasce o velho homem. O nosso velho homem fala mais forte. E aí nós precisamos lembrar que Jesus, precisamos fazer a vontade do Pai. Jesus disse: aquele que pede que você caminhe 1 milha, caminhe 2 com ele. Aquele que bater a sua face, dê outra. No sentido, irmãos, que nós perdemos muitas vezes as nossas razões, nossos interesses, para fazer a vontade de Deus. Às vezes o que nós temos por perda, Deus nos dá por ganho, porque é para nós fazermos a vontade de Deus. Eu louvei a Deus quando o pregador falava aqui no domingo. Ele disse: nós não estamos aqui no UFC lutando, brigando. Eu disse: glória a Deus por isso. Nós precisávamos ouvir isso, para não entrar em nós esse espírito de disputa. Quem é que canta melhor? Quem é que prega melhor? Qual é o melhor departamento? Eu louvei a Deus por isso. Porque às vezes, irmãos, nós somos humanos. Nós somos humanos, irmãos. E às vezes tem coisas que mexem conosco, que ferem a nossa carne. E nós achamos que estamos certos. Mas eu creio que Deus continua a falar com a sua igreja. Você crê nisso? Deus continua. Então, fazer a vontade de Deus é ser exemplo de Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Paulo vai dizer assim, numa das suas cartas, ele vai dizer assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está aí, irmãos. Nós precisamos ver qual é o perfil. O perfil está em Cristo. O modelo é Cristo. Ver o que Jesus fazia quando ele era maltratado, humilhado. Quando zombaram dele, quando falaram dele, o irmão disse que muitos disseram: desce da cruz. E ele permaneceu ali. Sendo Deus, ele se fez homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se e foi obediente até morte de cruz. É esse Jesus que nós servimos. Amém, irmãos? Então, queridos, essa palavra nessa noite é simples e também objetiva para os nossos corações, porque é importante, irmãos, nós estarmos cientes de que nosso alvo, nosso propósito é chegarmos no céu, é entrarmos nesse reino. E para entrarmos nesse reino, nós precisamos, acima de tudo, cumprir a palavra de Deus e fazer a vontade do Senhor enquanto estivermos aqui na terra. É por isso que eu repito que Paulo disse: a vida que vivo eu, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que maravilha! Quando o crente olha para si e diz assim: Senhor, já não sou mais eu, Senhor. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero cumprir o teu querer. Senhor, eu estou aqui, Senhor, para fazer somente a tua vontade, Senhor. Quando o crente chega nesse nível, irmãos, de consciência, escute, quando o crente chega nesse nível de consciência, o mundo pode desabar ao seu lado. Pode vir as adversidades, as murmurações, pode o inimigo se levantar. Ei, tem um exército contra nós. Hã? Exército? Vão nos matar. Senhor, abra os olhos do moço, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Quando o crente tem essa consciência que a vida que ele tem é de Deus,
ele não sai procurando seus direitos, ele não vai para o Facebook, para o Instagram, colocando coisinhas, irmãos. Esses dias eu dizia para uma irmã, a irmã disse para mim, não, irmão, eu disse, não faça mais isso. Porque a irmã que está triste com você, ela vai achar que é para ela, mesmo que não seja para ela. Temos que vigiar. Mesmo que não é para nós, muitas vezes, se a gente sabe que alguém tem algum problema com a gente diz, o irmão fez isso só porque foi para mim, só porque eu falei isso para ele. E aí o diabo começa dizendo, viu? E aí começa, irmãos. O diabo está tendo muito êxito em nossos dias. Porque, irmãos, parece, isso não é uma palavra de julgamento, mas é uma palavra de advertência. Parece que estamos deixando a espiritualidade de lado. Estamos deixando, irmãos, a nossa natureza falar mais alto. Deixando a racionalidade falar mais alto. Precisamos, irmãos, nos humilhar na presença de Deus. Precisamos, irmãos, voltar à simplicidade do Evangelho. Precisamos, irmãos, derramar o nosso coração no altar de Deus. Glória a Deus, porque essa igreja tem buscado isso. E eu creio que Deus está movendo os seus céus em favor da nossa vida. Porque estamos nos aproximando dos dias finais da igreja sobre a face da terra, em que um povo que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade, vai subir para entrar na presença do Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos buscar a Deus com esse temor em nosso coração. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, não expulsamos demônio, Senhor, curamos os enfermos, Senhor, falamos do Teu nome, ganhamos almas, né? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus nos ajude, irmãos. Porque essa palavra aqui me faz pensar, eu trabalhei quase 10 anos em banco, na fila de banco. Era coisa triste. Tinha vezes eu chegava, o banco estava quase para fechar. E aí eu me sentava, esperava o banco fechar, era um dos últimos a ser atendido. Era office boy da farmácia, era atendente, fazia de tudo. Mas eu sempre ficava pensando, tinha muitas pessoas que pegavam fila errada. Enfrentavam uma fila enorme. Quando chegava na caixa, o caixa não é que é lá no... As pessoas, a frustração daquelas pessoas. A raiva daquelas pessoas. As pessoas perdiam o tempo precioso da sua vida em fila errada. Eu sempre pensei nisso, irmãos. Imagina nós estarmos aqui, vestido como crentes, com o nome de crente, com o título de obreiros, e chegar aquele dia e Deus dizer assim, não vos conheço. Não vos conheço. Mas Senhor, eu cantei. Senhor, eu preguei. Não vos conheço. Não vos conheço. Nós estamos falando de um Deus que conhece, que penetra na divisão da nossa alma, que os seus olhos são como chamas de fogo. Não adianta eu dizer aqui o que eu sou, o que eu faço, que eu tenho, se Deus me conhece, se Deus me vê, as minhas obras, as minhas atitudes, o meu testemunho
tem que andar de acordo com aquilo que eu falo, tem que estar de acordo com aquilo que eu digo, com aquilo que eu prego, porque é fácil pregar aqui, é fácil trazer uma palavra para os irmãos aqui, mas a minha maior pregação é a minha vida, o meu testemunho. Então, crente, servo do Deus Altíssimo, homem de Deus, mulher de Deus, se posicione nesse tempo do fim. Se coloque na presença de Deus e diga: Senhor, eu sou o teu servo, eu quero aprender contigo, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me molde, eu quero viver para ti, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer, custe o que custar, ainda que seja caro, ainda que tenha um preço muito caro a ser pago, ainda que eu venha perder muitas coisas que eu pense que são boas para mim, mas eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Os olhos do Senhor nos contemplam. Feche seus olhos. E fale com Deus agora por 1 minuto. Deus contempla a nossa vida. O Espírito Santo de Deus está nessa noite para fortalecer a tua alma. O Espírito Santo de Deus está para fortalecer o teu coração, a tua vida. Paulo gritava e dizia: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso. Alguém dizem que era uma doença, alguns dizem, mas irmãos, Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus vai te alcançar nessa noite, o favor de Deus vai te alcançar, mas esteja preparado, querido, para entregar-se de corpo, alma, espírito e coração ao Senhor, que nós não venhamos servir a Ele somente com lábios, mas de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu vos entrego essas palavras em nome de Jesus.